Na madrugada de uma terça-feira de fevereiro de 2020, um caminhão Scania R540 de 2019, valor de fábrica acima de R$ 800 mil, estava enterrado até o eixo num lamaçal numa estrada vicinal de Mato Grosso, e o motorista, um rapaz de 29 anos chamado Edmilson, estava sentado na cabine climatizada, com o painel digital, piscando alertas em vermelho, enquanto chovia há quase 8 horas seguidas, e 40 toneladas de soja em grão começavam a entrar em contagem regressiva para a perda. O caminhão tinha 540 cavalos de potência, 12 marchas com câmbio automatizado de última geração, sistema eletrônico de controle de tração que monitorava cada roda individualmente, suspensão pneumática inteligente que ajustava a altura conforme as condições. E nada disso estava conseguindo fazer com que o veículo se movesse um único centímetro. As rodas motrizes giravam no vazio. Jogavam lama para trás em fontes de barro vermelho, e o sistema eletrônico, depois de detectar perda total de aderência, tinha bloqueado a tentativa de aceleração e exibido a mensagem que Edmilson estava olhando há quase 2 horas. Condições inseguras para a operação, reboque recomendado. A situação tinha começado por uma decisão que parecera razoável 16 horas antes, quando Edmilson tinha saído da fazenda com a carga completa de soja destinada ao terminal de Rondonópolis. O céu estava nublado, mas não chovia. A previsão indicava chuva fraca para a noite. A estrada principal, asfaltada, estava fechada para reparo numa ponte, e o desvio oficial era um trecho de 140 quilômetros de vicinal não pavimentada que Edmilson conhecia parcialmente. O encarregado da fazenda tinha dito que a vicinal estava firme, que outros caminhões tinham passado por ali na semana anterior sem problema. E Edmilson, jovem motorista com 3 anos de experiência num caminhão tão moderno que ele acreditava poder enfrentar qualquer condição, tinha aceitado a rota sem questionar muito. A chuva começou às 9 da noite. Não foi chuva fraca como prometia a previsão. Foi temporal de verão tropical na sua intensidade clássica, com volume de água caindo em 2 horas, que normalmente cairia em 3 dias. A estrada de terra, que estava firme quando Edmilson tinha entrado nela 4 horas antes, virou um corredor de lama vermelha em menos de 90 minutos. Os primeiros sinais foram patinagens leves que o controle eletrônico corrigia automaticamente. Depois, patinagens mais persistentes. Depois, num trecho de pequena depressão, onde a água da chuva tinha se acumulado, o caminhão perdeu tração completa e parou de avançar. Edmilson tentou sair pela frente, tentou reverso, tentou marcha lenta, tentou força máxima. O sistema eletrônico foi cortando potência conforme detectava perda de aderência. Depois, bloqueando tentativas seguidas, depois exigindo que ele saísse do modo de tração avançada e tentasse o modo emergência. Depois, finalmente declarando condições inseguras e parando de aceitar comandos de aceleração. Edmilson ligou para o despachante da transportadora à 1 da manhã. O despachante ligou para o serviço de assistência mecânica do contrato Scania. O serviço de assistência informou que o guincho mais próximo capaz de rebocar um caminhão pesado naquelas condições estava em Cuiabá, a 210 quilômetros de distância, com tempo estimado de 4 horas e meia para chegar, considerando que o próprio guincho teria que enfrentar parte da mesma vicinal alagada. A informação adicional era que o operador do guincho tinha autoridade para avaliar segurança ao chegar, e que se ele considerasse a operação inviável naquelas condições, o reboque seria adiado até a chuva parar e a estrada melhorar, o que poderia significar mais um dia ou 2. 40 toneladas de soja em grão tinham um prazo. Soja é resistente, mas soja molhada em saca de transporte começa a fermentar em cerca de 24 horas em clima quente. Edmilson tinha cerca de 20 horas antes que a carga começasse a apresentar problema.
Se o guincho chegasse em 4 horas e meia e conseguisse fazer o reboque imediatamente, ainda dava tempo. Se o guincho chegasse e considerasse impossível operar até a chuva parar, a carga estava perdida. Edmilson recostou no banco, olhou para os alertas vermelhos do painel e ficou esperando o tempo passar com aquele tipo específico de angústia de quem está sozinho no meio do nada, com uma situação cara, escapando do controle. Foi quando ele viu as luzes. Não eram luzes modernas. Eram 2 faróis amarelados que vinham se aproximando pela mesma vicinal, vindo da direção oposta, descendo por um trecho que Edmilson tinha subido com dificuldade 3 horas antes. As luzes balançavam levemente conforme o veículo enfrentava os buracos cheios de água, mas vinham firmes, sem hesitação, num ritmo constante que sugeria que quem dirigia conhecia exatamente o que estava fazendo. O veículo apareceu na curva final. Era um Mercedes-Benz 1113, modelo clássico do caminhão brasileiro, o cavalo de batalha do transporte nacional dos anos 70 e 80. Esse específico era de 1979, segundo Edmilson confirmaria depois. Cor azul desbotada que tinha sobrevivido a 4 décadas de sol e chuva e poeira e trabalho. Cabine quadrada com aquele desenho característico que toda a geração mais velha de motoristas brasileiros reconhecia imediatamente. Para-choque dianteiro alto, sólido, do tipo que parecia ter sido projetado para resistir à colisão com o edifício. Carroceria de madeira reforçada que parecia ter sido reconstruída algumas vezes ao longo das décadas, mas que estava em condição de trabalho pleno. O 1113 parou a uns 30 metros do Scania. O motor diesel OM352 de 6 cilindros continuou rodando em marcha lenta, com aquele ronco específico que motores diesel antigos sem turbo produzem, um som grave e regular que parece conter dentro dele toda a história mecânica de uma era inteira do transporte brasileiro. Edmilson abriu a porta do Scania e desceu. A lama atingiu os joelhos dele imediatamente. Olhou para o 1113 e viu o homem descer com cuidado, mas com firmeza, e atravessou os 30 metros de lama vermelha, caminhando pelas partes mais altas, onde a água era menos profunda. O homem que tinha descido do 1113 se chamava Joaquim Mendes Pereira. Tinha 72 anos. Era motorista profissional há 53 anos. O 1113 azul tinha sido comprado por ele em 1981, segundo o dono, depois de ter passado pelas mãos de uma transportadora que tinha o veículo desde novo. Joaquim conhecia cada parafuso daquele caminhão. Tinha feito a manutenção pessoalmente nas últimas 3 décadas, com a ajuda ocasional de um sobrinho mecânico, e o veículo estava em condição que muita gente teria dificuldade em acreditar antes de ver funcionando. Joaquim fazia, com o 1113, transporte de carga regional pequena entre fazendas e pequenos centros comerciais no interior de Mato Grosso. Conhecia cada estrada da região como conhecia as próprias mãos. Conhecia o comportamento do barro vermelho local em todas as condições possíveis. E tinha desenvolvido, ao longo de 5 décadas, um repertório de soluções para problemas de tração que a maioria dos motoristas modernos nunca tinha precisado aprender, porque tinham caminhões que normalmente resolviam sozinhos. Joaquim olhou para o Scania por um longo momento sem dizer nada. Caminhou um pouco para a esquerda, olhou de outro ângulo. Caminhou um pouco para a direita, olhou novamente. Voltou para perto de Edmilson e perguntou, com aquela voz tranquila de quem fala pouco e diz exatamente o que precisa ser dito: "Você tem corrente?" Edmilson não tinha entendido completamente a pergunta. Perguntou que tipo de corrente. Joaquim respondeu que era corrente de aço pesada, daquelas que motorista antigo carregava no caminhão para situação como aquela. Disse que provavelmente Edmilson não tinha, porque caminhão moderno não levava esse tipo de equipamento, porque o sistema eletrônico, em teoria, resolvia sem precisar,
mas que tudo bem, porque o 1113 dele tinha corrente. Edmilson perguntou se Joaquim achava que podia tirar o Scania da lama com o caminhão dele. Joaquim olhou para o Scania de novo. Depois olhou para o próprio 1113. Depois falou com a tranquilidade de quem já fez aquela conta na cabeça e não tem dúvida sobre o resultado. Posso, mas demora um pouco e precisa fazer do jeito certo. Edmilson tinha 29 anos, dirigia um caminhão de 540 cavalos e estava sendo informado por um senhor de 72 anos que um caminhão de 1979 com motor diesel sem turbo, sem injeção eletrônica, sem qualquer assistência moderna, ia tirar o Scania da lama em que nenhum sistema eletrônico do mundo estava conseguindo se virar. Edmilson teve duas reações simultâneas. A primeira foi um ceticismo que veio reflexivo, baseado em tudo que ele tinha aprendido sobre tecnologia automotiva moderna. A segunda foi um instinto mais profundo, que veio dizendo que o velho não estava blefando, que havia algo no jeito sereno como Joaquim avaliava a situação, que dizia que ele já tinha resolvido problemas piores que aquele, muitas vezes antes. Edmilson disse que tinha que ligar para o despachante para autorizar. Joaquim disse que estava bem, que ele esperava. Voltou para o 1113, abriu a porta da carroceria. Começou a tirar de lá de dentro a corrente que tinha mencionado. Quando Edmilson conseguiu falar com o despachante e explicar a situação, houve um silêncio do outro lado. Depois, o despachante disse que se o velho estava disposto a tentar, que tentasse. Que se desse certo, a transportadora pagaria o que fosse justo pelo serviço. Que se desse errado, o guincho ainda viria de Cuiabá. Edmilson voltou para perto de Joaquim, que tinha terminado de tirar a corrente. Era uma corrente impressionante de ver. Elos de aço grosso, do tipo que pareciam ter sido forjados para durar para sempre, lubrificados regularmente ao longo de décadas, com o tipo de aspecto que ferramenta antiga bem cuidada tem quando você olha de perto e percebe o nível de atenção que recebeu ao longo do tempo. Joaquim disse que tinha comprado aquela corrente em 1985 e que era a mesma corrente que ele usava até hoje e que ela tinha tirado caminhão de lama, ônibus de buraco, máquina agrícola de atoleiro e até trator de aterro sanitário ao longo dos anos. Edmilson perguntou qual era o plano. Joaquim explicou enquanto trabalhava. Disse que o problema do Scania não era falta de potência, era excesso de potência aplicada errado. O sistema eletrônico do Scania, ao tentar tração, mandava muita força para as rodas, e as rodas, sem aderência, patinavam. Patinagem era inimiga em lama profunda porque cavava mais o buraco em vez de produzir movimento. O que o Scania precisava era de força externa, puxando para frente em ângulo correto. Contração que viesse de um veículo posicionado em terreno firme, distribuída de forma constante e gradual em vez de bruta. Quando o Scania começasse a se mover por força externa, as rodas dele encontrariam superfície de barro menos remexido e a aderência ia voltar gradualmente, permitindo que ele assumisse o próprio movimento ao final. Joaquim mostrou o ponto onde ia ancorar o 1113. Não era perto do Scania, era a 40 metros de distância, num pequeno trecho de terreno mais alto onde o barro era menos saturado, porque a água escoava por gravidade. Ali, com as rodas do 1113 em terreno relativamente firme, o caminhão velho poderia fornecer tração sem ele próprio começar a patinar. Joaquim ia precisar caminhar com a corrente entre o ponto de ancoragem e o ponto de engate no Scania, distribuindo o comprimento de forma a aplicar a força na direção correta. A direção correta, Joaquim explicou, não era diretamente para frente. Era em ângulo leve, calculado para fazer com que a tração arrancasse o Scania por uma lateral primeiro, ajudando a estrutura a sair do molde de barro que estava conformando o caminhão. Depois que ele se soltasse desse molde, a tração se redirecionaria gradualmente para frente conforme o movimento progredisse. Edmilson
Ouvia com a atenção de quem está percebendo, num nível ainda parcial, que estava aprendendo algo que não tinha aparecido em nenhum dos cursos de treinamento que tinha feito com a transportadora ou com a Scania. Era análise de campo, era física aplicada, era 5 décadas de experiência, em condições específicas sendo desdobrada na frente dele em forma de plano operacional. Joaquim foi até o Scania caminhando pelos pontos mais altos da lama, com aquela habilidade prática de quem sabe ler superfície de barro pela cor e pela textura, identificando onde pisar para não afundar. Engatou a corrente em um ponto específico do chassi do Scania, na traseira, no ângulo que tinha calculado. Voltou para o 1113, prendeu a outra ponta da corrente no engate traseiro do próprio caminhão. Subiu no 1113. Ligou o motor com mais cuidado, deixou a temperatura estabilizar por 1 minuto, engatou primeira marcha, soltou a embreagem devagar, muito devagar, num controle de pedal que era um dos resultados mais visíveis de 5 décadas de experiência operando caminhão antigo manual em condições adversas. A corrente foi ficando tensa. Edmilson, que estava em pé a uns 20 metros de distância para fora da linha da corrente, viu o momento em que a tensão atingiu o ponto crítico. O 1113 baixou a rotação do motor naturalmente conforme a carga aumentava. O motor diesel sem turbo produziu aquele som característico de trabalho pesado, um ronco mais grave, mais constante, com vibração que se sentia no chão. As rodas traseiras do 1113 mordiam o terreno firme onde Joaquim tinha ancorado o caminhão, sem patinar, sem espalhar lama, transmitindo a força do motor diretamente para a corrente. Por 30 segundos, nada visível aconteceu. O Scania não se mexia. A corrente estava no limite da tensão. O motor do 1113 mantinha o som constante. Então, o Scania se moveu. Foi um movimento pequeno, quase imperceptível no primeiro instante, depois mais claro, depois inegável. O caminhão de R$800 mil começou a se inclinar levemente para a lateral, exatamente como Joaquim tinha previsto, sendo arrancado do molde de barro pela lateral. A lama ao redor das rodas fez aquele som de sucção que atoleiro faz quando libera o que estava segurando. 15 centímetros, 30 centímetros, meio metro. Joaquim manteve o pé na embreagem no mesmo ponto, a rotação constante, a tração ininterrupta. O 1113 continuou puxando, sem aumentar nem diminuir a força, com aquela paciência mecânica que motor antigo bem cuidado tem quando está sendo bem operado por mãos que sabem o que estão fazendo. Quando o Scania tinha se deslocado uns 2 metros pelo lateral, Joaquim parou. Desceu do 1113, foi até o Scania caminhando pela lama e disse para Edmilson subir na cabine, ligar o motor, mas não tentar acelerar ainda. Disse para Edmilson colocar o câmbio em marcha lenta para frente e apenas seguir o movimento que o 1113 ia provocar, sem forçar tração, deixando que as rodas do Scania girassem suavemente, em sincronia com a tração externa. Edmilson fez o que Joaquim instruiu. O sistema eletrônico do Scania, ao detectar movimento positivo, saiu do estado de bloqueio. Os alertas vermelhos foram para amarelos. O sistema voltou a aceitar comandos. Joaquim subiu no 1113 novamente. Reengrenou. Soltou a embreagem com o mesmo controle preciso de antes. Agora os 2 caminhões trabalhavam em conjunto. O 1113 puxando com tração externa firme. O Scania assistindo com o motor próprio em marcha lenta. A combinação produziu um movimento gradual e constante. Levou 35 minutos para tirar o Scania completamente do trecho de lama profunda. Quando ele estava em terreno onde a lama era apenas superficial, sem o nível de saturação do ponto inicial, o sistema eletrônico do Scania detectou condições aceitáveis e devolveu controle pleno a Edmilson. Joaquim soltou a corrente, enrolou ela com o mesmo cuidado metódico de quem trata cada ferramenta como se fosse durar mais uma década, e voltou para o 1113.
Edmilson dirigiu o Scania por mais 500 metros até um ponto onde a vicinal subia em terreno mais firme, onde o risco de novo atolamento era pequeno. Parou ali, desceu do caminhão e foi até o 1113 que tinha vindo logo atrás dele. Joaquim já estava fora do veículo, limpando as botas em um pedaço de tronco caído na beira da estrada. Edmilson parou na frente dele e por um momento não soube exatamente o que dizer. Depois, disse que não sabia como agradecer. Joaquim respondeu com a simplicidade de quem não dá importância ao próprio trabalho. Disse que era o que motorista de caminhão fazia, que 53 anos de profissão tinham ensinado a ele que estrada não tinha hora para criar problema, e que motorista que estava em condição de ajudar, ajudava motorista que estava em problema, porque um dia o que estava ajudando ia precisar de ajuda também. Que era assim que a profissão sempre tinha funcionado nas estradas brasileiras, antes de existir aplicativo, antes de existir serviço de assistência mecânica, antes de existir tudo. Motorista ajudava motorista. Ponto. Edmilson perguntou quanto Joaquim cobrava pelo serviço. Joaquim disse que não cobrava nada, que tinha tirado caminhão de lama dezenas de vezes ao longo dos anos e nunca tinha cobrado de ninguém. Que se Edmilson quisesse fazer alguma coisa, que ajudasse outro motorista no futuro quando estivesse em condições de ajudar, e que aquilo era pagamento suficiente. Edmilson insistiu. Disse que a transportadora ia pagar, que tinha autorização para isso, que era questão de justiça. Joaquim pensou por um momento. Depois disse que se a transportadora quisesse mandar alguma coisa, que fizesse uma doação para a paróquia de uma pequena cidade próxima, igreja onde ele frequentava, que estava precisando de reforma no telhado há algum tempo, que esse seria pagamento que ele aceitaria, porque revertia para algo maior do que ele. Edmilson anotou os dados. Apertou a mão de Joaquim com a firmeza de alguém que estava processando algo que mudava a forma como ele entendia algumas coisas. Joaquim subiu no 1113 azul, ligou o motor e seguiu pela vicinal na direção oposta de onde tinha vindo, voltando para fazer o que estava fazendo antes de encontrar o Scania atolado. A transportadora fez a doação que Edmilson tinha intermediado. A paróquia recebeu o valor com gratidão e fez a reforma do telhado que precisava há anos. Joaquim continuou trabalhando com o 1113 azul de 1979 pelos anos seguintes. A carga de soja chegou ao terminal de Rondonópolis dentro do prazo. Edmilson reportou tudo no relatório de viagem, inclusive os detalhes técnicos do que tinha acontecido. O relatório acabou chegando à gerência da transportadora, que ficou suficientemente impressionada com a história para abrir um processo de revisão das rotas de desvio que estavam sendo usadas e para considerar a inclusão de equipamento adicional nos caminhões da frota para situações como aquela. Mas o efeito maior da história não foi institucional, foi pessoal e foi sobre Edmilson. O motorista de 29 anos voltou para a base com algumas coisas a menos e algumas a mais. A menos, tinha algumas certezas sobre superioridade absoluta da tecnologia moderna, que tinham sido razoavelmente desfeitas pela demonstração prática do contrário. A mais, tinha começado a entender, ainda de forma incompleta, que existia algo chamado conhecimento prático profundo, construído ao longo de décadas, que não tinha equivalente em sistema eletrônico nenhum, e que esse conhecimento estava em risco de desaparecer conforme as gerações que o detinham iam se aposentando e os caminhões antigos iam saindo das estradas. Edmilson começou, depois daquela madrugada, a prestar atenção em motoristas mais velhos de uma forma que antes não prestava. Quando parava em postos de combustível em rotas longas, fazia questão de tomar café com motoristas antigos quando aparecia oportunidade. Ouvia mais. Perguntava sobre rotas, sobre condições de estrada que tinham visto ao longo dos anos. Sobre soluções que tinham aprendido para problemas que ele nunca tinha enfrentado, mas que poderia enfrentar um dia.
Anos depois, quando Edmilson já estava com 36 anos e tinha sido promovido a supervisor de operações da transportadora, ele criou um programa interno informal, que era basicamente um banco de conhecimento prático coletado de motoristas antigos da empresa antes que eles se aposentassem. Não era treinamento formal, era conversa gravada, transcrita, organizada por tópicos. Conhecimento sobre rotas específicas, sobre comportamento de barro em diferentes regiões do Brasil, sobre técnicas de tração e desatolamento, sobre todo o tipo de coisa que motorista antigo sabia e que motorista novo precisava aprender ou ia ter problema. O programa não foi muito alarde. Não virou matéria de revista nem prêmio empresarial. Funcionou em silêncio dentro da transportadora e, ao longo de 6 ou 7 anos, foi construindo um repositório de informação prática que outros profissionais da empresa começaram a consultar quando enfrentavam situações específicas. Edmilson, perguntado uma vez sobre a origem da ideia, contou a história de fevereiro de 2020 e do velho do Mercedes azul, que tinha tirado R$800 mil de caminhão moderno de uma lama vermelha que nenhum sistema eletrônico tinha conseguido resolver. Disse que aquela madrugada tinha sido a noite mais educativa da carreira dele, que tinha entrado naquela situação com uma forma de entender o mundo e tinha saído com outra. Joaquim Mendes Pereira faleceu em 2023, aos 75 anos, de causas naturais. O Mercedes-Benz 1113, azul de 1979, foi mantido pela família dele por 1 ano antes de ser vendido a um clube de caminhões antigos de Goiás, que se comprometeu a manter o veículo em condições de funcionamento e expor ele em encontros como parte de uma coleção de caminhões brasileiros históricos. A corrente de aço de 1985 foi mantida com o caminhão. A história da madrugada de fevereiro de 2020 nunca virou notícia de grande circulação. Ficou apenas dentro do círculo de pessoas que estavam envolvidas e do banco de conhecimento prático da transportadora. Mas dentro desse círculo virou referência. Quando alguém na transportadora ia descartar rápido uma sugestão vinda de alguém com aparência menos sofisticada, sempre tinha alguém que mencionava o velho do 1113. Significava, sem precisar explicar, que conhecimento é frequentemente invisível para quem não sabe procurar, e que a sabedoria começa em pegar a oportunidade de aprender com quem sabe, antes que essa oportunidade desapareça com a pessoa que sabia. O Scania de R$800 mil atolou na lama porque foi projetado para condições normais, e a noite estava muito além das condições normais. O 1113 de 1979 puxou ele porque carregava, dentro de 5 décadas de operação e de manutenção e de aprendizado prático contínuo, exatamente o tipo de conhecimento específico que aquela situação exigia. A questão nunca foi qual caminhão era melhor. Os dois eram bons no que tinham sido projetados para fazer. A questão foi qual deles, naquele momento específico, tinha a combinação certa de máquina e operador para resolver o problema que estava na frente. E a resposta, naquela madrugada em Mato Grosso, foi que a combinação certa era um senhor de 72 anos com um caminhão azul de 41 anos. Não por mágica, não por sorte, por conhecimento. Pelo tipo de conhecimento que demora a vida inteira para ser construído e que desaparece em silêncio quando ninguém percebe a tempo de aprender com quem ainda pode ensinar.